Estamos juntos mais uma vez aqui na TV Unifev, canal 55, UHF Votuporanga, São Paulo. E começando desde o LABIM, Laboratório de Comunicações, mais uma vez o programa Empreender Tecnologias. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do LABIM para tratar sobre assuntos de tecnologia e modernidade o ex-professor da instituição, né, o Luciano Passoni, ele que é bacharel em Administração e Ciências Contábeis pela Unifev, pós-graduou-se em Marketing Empresarial e RH pela FGV, cursou também o MBA em Gestão Ambiental aqui na Unifev. Foi professor durante 19 anos na casa, né? Sim. Gestor público, atuou como secretário municipal do governo na gestão Carlos Eduardo Pignatari, na pasta de Planejamento, Habitação e Meio Ambiente. E atualmente é superintendente do Serviço Municipal e Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, SEMAI, na gestão do Valdomiro Lopes. Parece que essa etapa você está concluindo, né, do trabalho no SEMAI. Já concluí. E agora, proprietário da Passoni Assessoria e Gestão em Saneamento. Seja bem-vindo, é a primeira vez que você está participando do programa, é uma imensa alegria receber você aqui. Né? Muito obrigado. Tivemos uma boa convivência como professores e agora a gente se encontra mais uma vez. Pelo menos uns 10 anos juntos, né, Ramon? É verdade. Eu fiquei na instituição 19, perdão, não me lembro o ano que você ingressou, mas, pois bem, eu até o ano passado tinha relações com a casa. Muito boas, por sinal. Entrei em 2001 e até agora como docente da casa. Tá. Mas, Luciano, como é que foi seu caminho, né, como gestor público até chegar à pasta de planejamento aqui do município, na pasta de Planejamento, Habitação e Meio Ambiente, na gestão do prefeito Carlão Pignatari? Ramon, eu iniciei no poder público mesmo como executivo. Sim. Em 2001, no início do governo Carlos Pignatari. Anterior a este momento, eu lecionava na instituição, eu ingressei aqui em 96, dando aula dentro do curso de administração, porém eu já me relacionava externamente com a temática ambiental, já fazia parte do grupo de discussão sobre os processos de abastecimento público e de tratamento de efluentes. Nós já discutimos naquela época a questão da seca, da falta d'água, que é esse problema que ainda é presente no estado de São Paulo e em alguns outros estados. E vim naquele período me preparando, estudando com vistas a ingressar no setor público, né? Uhum. Naquele momento, já formado, já atuando, eu percebi que o setor público ele era carente de profissionais e ainda o é. Hoje, para você ingressar no setor público é mediante um concurso. Os concursos sempre são difíceis de acontecer, porque demandam de orçamento, tem uma série de outras regras. E também os cargos em comissão, que são aqueles cargos que vêm acompanhando o primeiro escalão dos governos quando eles se mudam, quando eles acontecem, né? Então eu vim me preparando para começar, na época eu não tinha como vislumbre ser secretário, mas sim passar a prestar serviços para o setor público, sabendo dessa carência. Quando o Carlão se elegeu, na época ele já me conhecia, porque somos da mesma cidade, a nossa família é amiga, assim, se conhecemos, né? Ele já sabia da minha atuação e me convidou para ir trabalhar com ele no governo, na época para ser encarregado dentro da pasta de planejamento. Na época era Planejamento, Habitação e Meio Ambiente. O secretário naquele período era o Gustavo de Souza Fava, um urbanista, amigo. Então o Carlão me convidou e falou, você vai trabalhar aqui com o Gustavo. E dentro da pasta, comecei a desenvolver o meu trabalho ali, começamos a se cientificar da condição do município, as coisas que precisavam ser feitas naquele momento ali.
Eu, dentro da pasta, fui galgando o meu espaço, cheguei a diretor de divisão, quando ocorreu a necessidade da saída do Gustavo. Ele teve uma época, uma complicação de saúde, precisou se ausentar, e no processo de recuperação dele, ele também acabou iniciando um processo de relação com outro município, de modo que na sua saída, o Carlão me convidou para que eu assumisse a secretaria. Eu de pronto aceitei, como um desafio. Claro. E me mantive como secretário até o final do governo dele, isso em 2008. E quais foram os projetos importantes desenvolvidos nesta pasta de planejamento, habitação e meio ambiente durante o período que você esteve atuando como secretário? Naquele momento foi quando nasceu no município a pasta ambiental, que na virada do primeiro para o segundo mandato, quando ele se reelegeu, ali nasceu de fato a Secretaria de Meio Ambiente. Até então ela era uma divisão dentro do planejamento urbano. Sim. Era planejamento, habitação e meio ambiente. Naquele momento, os grandes desafios do município estavam em resíduos, tanto domiciliares quanto hospitalar, que era o mais premente de se buscar uma solução, haja vista que havia um processo de notificação e multa impetrado pelo órgão ambiental, a CETESB, que fazia com que o município não tinha muito tempo para raciocinar a respeito. Ele precisava agir, buscar a solução e agir. Claro. Naquela época, naquele momento, o Carlão me chamou, pediu para que eu fosse me especializar, buscar informação e me especializar neste item, nesse composto de resíduos. Foi quando eu fui para Ribeirão Preto, no Hospital São Luís, me inscrevi num curso de pós-graduação lá. Ali busquei formação e iniciamos aqui em Votuporanga o processo de rompimento, eu chamo de cordão umbilical, rompimento do cordão umbilical do município com os geradores de resíduos de serviço de saúde, tanto os hospitais quanto as clínicas, os profissionais autônomos, médicos, dentistas, todos aqueles que estão na cadeia dos serviços de saúde. Na época, criamos o programa, iniciamos um processo de treinamento e de relação com esses geradores. Sim. Rompemos esse cordão. Na época não existia uma coleta adequada, esse resíduo era queimado o que eu chamo de forno a lenha, numa churrasqueira, que era no Trevo de Paris, indo Périx Bellini com a Ângelo Comer ali. Uhum. Isso foi lacrado, iniciou-se um processo de coleta adequado, com veículos próprios, com ordenamento, com regramento, com recolhimento de taxa e o seu tratamento, na época, num equipamento extremamente moderno que existia em Rio Preto, um híbrido autoclave micro-ondas, que passou a resolver o problema deste contaminante que é seríssimo para o município. E Claro. Também a implementação desses programas de controle e operação de resíduos dentro dos hospitais, na Santa Casa e na Casa de Saúde. Bacana. Isso foi encabeçado pelo município na época. Um outro problema muito grave que o município sofria era a questão dos pneus. Existia um estoque muito grande de pneus no município. E existia uma exigência também do governo, por intermédio da institucionalização da logística reversa dos pneus. Sim. Na época, a União já não queria mais esse problema para ela, obrigou as fornecedoras, fabricantes e fornecedoras de pneu que impetrassem um sistema de logística reversa, criou-se um cronograma para cada tantos pneus vendidos, um percentual deveria ser coletado e esse percentual ia aumentando gradativamente. De modo que, deparado com esse problema e com um estoque muito grande de pneus, nós fomos buscar uma solução. Nasceu uma parceria, um convênio com a ANIP, a Agência Nacional de Pneumáticos. Com ela conseguimos nos vincular a uma cimenteira em Minas Gerais, a cimenteira Itaú, e ela passou a incinerar os pneus que nós tínhamos aqui. Existia um volume muito grande de pneus sujos, com lama, terra, isso não pode ser incinerado.
numa parceria bem interessante com a CETESB, nós eliminamos 2 grandes erosões que existiam no município, num processo, na época, bem inovador, onde a gente lançava os pneus com critério, amarrações feitas por madeira e ferro, camadas de solo, pneu, de modo que nós conseguimos eliminar 2 grandes erosões que existiam no município e também eliminar os pneus que não poderiam ser queimados. Legal. Instituímos o programa, hoje a cidade é referência, já foi premiada inclusive, e ela recebe todos os pneus da região administrativa do qual ela é centro. Então o município de Votuporanga possui outros 12 municípios do qual compõe a sua região administrativa. Esses 12 municípios trazem seus pneus para serem estocados aqui em Votuporanga e dar a eles os destinos adequados, como manda a lei ambiental. Bacana. Este também foi um desafio bem interessante, bem legal. E o terceiro que eu acho que vale a pena citar também foi o processo de logística reversa das embalagens de agrotóxico, que também, coincidentemente, o governo se iniciou num momento em que o governo federal obrigava os municípios a propor solução para aqueles problemas que ali existiam. E felizmente a gente tinha na cadeira o gestor público, era o Carlão, e ele queria desafios, ele é uma pessoa de desafios e um bom gestor público, aprendi muito com ele. Então ele dava autonomia, cobrava, gostava de coisa moderna, porque a modernidade está aí, ela é importante para nós, né? Ela traz outras relações e assim fomos. Conseguimos dar soluções bem interessantes para esses problemas que na época os problemas ambientais, os 3 principais eram esses. Mais o tratamento de esgoto, que os projetos nasceram ali na pasta do qual eu era o secretário. Essa pasta fazia relação institucional com o governo federal, o governo estadual, convênios, repasses de recurso mediante emenda parlamentar, as coisas chegavam ali, na secretaria do qual eu era o secretário. De modo que nós iniciamos o processo de solicitação de recursos junto ao Ministério das Cidades para solicitar o recurso para tratar o esgoto do município, num projeto que foi desenvolvido por nós ali na secretaria. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a sua transição para o serviço municipal autônomo de água e esgoto de São José do Rio Preto, SEMAI. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Você, telespectador, aproveita esse tempo para tomar um café, tomar uma água. Daqui a pouquinho continuamos o Empreender Tecnologias de hoje aqui na TV Unifev.